Fala investidor, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir aqui o relatório gerencial da Capitânia Securities 2, fundo imobiliário, o CPTS-11. É um fundo bem grande aí de papel, então fica ligado até o final do vídeo para todas as informações sobre esse fundo. E bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e também curtir o vídeo aqui para ajudar a gente na divulgação do nosso trabalho. E bom, o fundo teve início aqui em 5/8 de 2014, é um fundo bem antigo aí, está chegando aí próximo dos seus 10 anos aí, basicamente. Tá? A administradora é BTG Pactual, o público-alvo aqui é investidores em geral, a gestora é Capitânia Investimentos, a classificação Ambima aqui é um fundo imobiliário, renda, gestão ativa, títulos e valores mobiliários. Então, esse fundo imobiliário aqui basicamente investe em outros valores mobiliários, é um fundo de papel, basicamente. E quais são as taxas do fundo aqui? A taxa de administração e de escrituração é de 0,10% ao ano sobre o valor de mercado e a taxa de gestão é de 1,05% ao ano do valor de mercado menos os custos de administração e escrituração. Não tem taxa de performance, são 31.782.000 cotas aqui esse fundo da Capitânia. E aqui o resumo do fundo. Então o valor de mercado aqui estava em R$ 93,85 por cota, considerando o fechamento lá em 31/5 de 22. O valor patrimonial por cota aqui estava em R$ 91,64. Isso gera um valor de mercado aqui de R$ 2.982 milhões e um patrimônio líquido de R$ 2.912 milhões. É um fundo bem grande, como eu falei, quase 3 bilhões de reais aí de patrimônio líquido. O último rendimento foi na casa de R$ 1,12 e o dividend yield aqui do fundo é de 14,32%, também considerando as cotas de fechamento aí de 31/5 de 2022. O dividend yield aqui nos últimos 12 meses é de 13,45%. Volume negociado no mês aqui 152 milhões de reais, então um fundo bem negociado também. E a média diária aqui 6 milhões, quase 7 milhões de reais. São 169 mil cotistas. Já aproveita, diz aí nos comentários se você tem esse fundo na sua carteira ou não, se você é um desses cotistas aqui. E eu lembro também que essa aqui não é uma recomendação de compra ou venda desse ativo aqui. E com relação aos proventos, a data base foi no dia 10/6, o pagamento dia 20/6. Então aqui a gente teve R$ 1,12 por cota. A referência foi em maio de 2022. Essas foram as informações mais básicas aqui do fundo. E a gente continua aqui com mais algumas informações mais básicas, né, do fundo. Então, é um fundo de investimento imobiliário, né, um FII, constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado. O objetivo do fundo aqui é proporcionar rentabilidade aos seus cotistas através da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária, conforme a política de investimento, e o fundo sempre distribui aos seus cotistas no mínimo 95% dos resultados auferidos apurados segundo o regime caixa, conforme consta em qualquer um dos outros fundos imobiliários que a gente vê em bolsa. E aqui o resultado auferido num determinado período vai ser distribuído aos cotistas mensalmente, sempre até o 15º dia útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos pelo fundo. E para você ter direito a receber, você precisa ter essas cotas aí até o 5º dia útil anterior aí à data da distribuição de rendimento. Então aqui um resumo sobre o que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Então aqui o comentário macro do gestor, o comentário da gestão também sobre a alocação da oferta já 100% realizada e a manutenção da estratégia high grade, uma distribuição de dividendos aqui que a gente vai conferir como que foi esse resultado do fundo. Então 131% do CDI, tá? Equivalente aqui, descontado o imposto de renda com alíquota de 15%. Dividendos acumulados nos últimos 12 meses de R$ 12,60, uma média aí de R$ 1,05 por cota por mês, versus R$ 6,06 aqui, centavos do CDI, equivalente no mesmo período. As movimentações da carteira, eles adquiriram 795 milhões em CRIs, a uma taxa de IPCA mais 6,64, que é um spread aqui de 1,40%, e venderam 668 milhões em CRIs a uma taxa média de IPCA mais 6,63%, um spread de 1,31%. Então, eles fizeram uma movimentação aqui, melhoraram um pouco essa taxa média, consequentemente, melhoraram também o spread. Aqui o resultado do fundo, de R$ 1,25 por cota, teve uma atualização monetária incorrida e não distribuída na carteira de CRI, aqui em 31/5, está em 50 milhões de reais aqui, R$ 1,59 por cota, e um prejuízo não realizado com cotas de fundos aqui em 21,2 milhões, aqui 67 centavos por cota. Com relação à negociação na B3,
A liquidez do fundo continua de acordo aí com o patamar histórico, média de 8 milhões aqui por dia nos últimos 12 meses, e o número de cotistas na máxima aqui, acima de 169 mil cotistas. E a alocação aqui por percentual de ativos, então os ativos da carteira aqui 63,9% em CRIs, 33,6% em fundos imobiliários, 2,5% em caixa. Os top 5 maiores devedores são o Fundo Imobiliário General Shopping, o 20 Shopping Centers, que é o VISC11, o HBR, Açaí e Fundo Imobiliário aqui GTIS Brasil Logística. E o fundo aqui está com 437 milhões de reais em compromissadas com CRI, que dá aqui uns 15% do patrimônio líquido. É uma alavancagem. Essa alavancagem tem um custo de CDI mais 0,77%, não é um custo tão absurdo assim, mas a gente tem que levar em conta como que é montada essa carteira desse fundo para saber se vale a pena ou não essa alavancagem. E a despesa de juros acumulada e não realizada com operações compromissadas está em 14 milhões de reais aqui, uns 44 centavos por conta. Bom, com relação à carteira de crédito, o fundo possui 64% dos ativos divididos em 37 créditos, o segmento com maior percentual de alocação de shopping, com 37,1% da carteira, 23% do total de ativos aqui, e no total da carteira de crédito, 99,1% adquirido a IPCA mais 6,4% e 0,90% aqui por cento a CDI mais 1,5%, como eu falei, aquela alavancagem lá. Se você tem aquisição de carteira de crédito a IPCA, se o IPCA começa a baixar e o CDI se mantém, essa alavancagem aqui pode ser um problema, tá? Porque aí você tem um certo descasamento entre o que eles vão receber de crédito e a alavancagem que eles vão ter que pagar, tá? E a carteira aqui possui um duration médio de 6,6 anos, um spread médio de 1,64%, uma taxa nominal média de 14% aqui e um LTV médio de 58,6%, só para lembrar, como eu sempre digo, quanto menor esse LTV, melhor, certo? E isso aqui é considerando o consolidado de todos os segmentos. E com relação especificamente aqui à carteira de fundos imobiliários, a alocação em fundos imobiliários, então 35% em renda urbana, quase 36%, 23,3% em logística, 14,8% em lajes corporativas, as 5 maiores posições aqui, que é 12% do total de ativos do fundo, é o TRXF, GTLG 11, HBRH 11, VXXV 11 e VVPR 11, a exposição por tipo de risco, 45,3% contratos atípicos, 14,8% crédito e 38% aqui contratos típicos, 1,8% aqui de incorporação. Então é um fundo bem diversificado, mas ele tem uma certa alocação mais concentrada aqui em IPCA e não em CDI, não tanto em CDI. Bom, aqui o comentário do resultado do mês. Então, no mês de maio, eles liquidaram a 12ª oferta do fundo, 100% alocada já. O foco é aumentar a taxa média de aquisição dos papéis, reciclando a carteira em operações de mesmo perfil de crédito high grade. E isso aí é refazer o mesmo tipo de transação desembolsada pelo fundo em termos de risco, porém com uma taxa superior em função da abertura da NTNB. Além disso, eles querem continuar vendendo CRIs no mercado secundário, para abrir espaço para esses novos desembolsos, e eles destacam a alocação de 32 milhões aqui no CRI Galeria Bank, a IPCA mais 9,75%, que é a cota sênior do CRI de Home Equity, com uma boa carteira de recebíveis, tá? Uma LTV inicial aqui de 23%, e mais uma tranche de 21,3 milhões do CRI Frio Peças, a um IPCA mais 7,5%, e eles têm um pipeline aí de transações acima de R$ 1 bilhão, com taxas entre IPCA mais 7% e 7,5%, que vão ser desembolsadas aí nos próximos meses. Eles acreditam ainda que hoje essa faixa de IPCA mais 7,5%, 7,75% seja o limite aí para transações realmente high grade. Então, acima disso, você teriam transações um pouco mais arriscadas, talvez aí um high yield com risco maior, só que com retorno maior também. E aí eles comentam aqui isso porque as mesmas geralmente financiam a aquisição de imóveis prontos de renda e estes têm sido transacionados a cap rates de 7% a 9%, fazendo com que dívidas a patamares acima dos citados acima não façam sentido ao comprador. E aqui a gestão continua que, sob a ótica de crédito, estamos cada vez mais convictos de que não devemos aumentar o risco e mudar o perfil da carteira. A gente viu isso aqui também com relação à gestão do MXRF11, eles não querem aumentar o risco por conta das incertezas que a gente tem visto aí no mercado. Então, tem uma certa confluência aqui com relação ao CPTS também.
e eles provavelmente aqui acham, né, que a gente está no final do ciclo de aumento de juros, porém não tem um horizonte claro aqui de redução e há muitos fatores que vão influenciar nesse processo. Então, eles estão vendo a qualidade de crédito das empresas piorando relativamente rápido e projetos de desenvolvimento com resultados ruins. Então, na medida em que o custo financeiro aumenta, os projetos podem se deteriorar realmente rápido, porque se a Selic aumenta, todo o custo da economia aqui no Brasil aumenta também, e aí a gente pode ter um certo retrocesso aí com relação a alguns avanços que o mercado imobiliário estava tendo. E aqui um pouco da indústria de fundos imobiliários em maio de 2022, então, listados na B3 aqui, 431 fundos diferentes, 721 na CVM, tá? Então, são alguns fundos que não estão na bolsa, tá? Então, são ofertas mais restritas. Ofertas públicas aqui, o volume de oferta tem caído bastante aqui, de 2021 para 2022, até porque a gente não está no meio do ano, mais ou menos, tá? O número de ofertas também caiu bastante, que é essa faixa em azul aqui. Aqui o patrimônio líquido versus o valor de mercado. Então, o patrimônio líquido é o azul mais escuro, o valor de mercado é o azul mais claro e o valor de mercado sobre o valor patrimonial aqui. Como a gente pode ver, o patrimônio líquido dos fundos aqui no mercado tem sido maior do que o valor de mercado desses mesmos fundos aqui. Então, a gente vê que eles estão sendo negociados com bastante desconto aqui. E o número de investidores, a gente bateu aí 1.600.000 investidores na Bolsa de Valores em fundos imobiliários. Aqui é uma comparação de volatilidade entre o IFIX e o Ibovespa. O IFIX teve uma rentabilidade maior aqui, 182% lá desde dezembro de 2010, tá? E aqui o Ibovespa 60,7% e uma correlação negativa aqui com juros reais de longo prazo. Então, o IFIX e a NTNB 2035, que é o cupom aí do Tesouro Direto. Como a gente pode ver, quando a NTNB está em cima, fundo imobiliário está para baixo e o contrário também funciona. Então, a NTNB aqui para cima, fundo imobiliário para baixo. E fundo imobiliário para cima, NTNB para baixo, aqui nos picos, pelo menos, é assim que tem funcionado, tá? Então, tem uma correlação realmente negativa aqui com juros reais de longo prazo. E o spread de risco aqui, então, quanto que os investidores estão dispostos a querer receber aqui para investir em fundos imobiliários, o spread realmente está bem acima da média aqui, tá? Então, a gente tem essa faixa e agora aqui a gente tem o spread atualmente aqui em 2022. E o dividend yield aqui do IFIX consistentemente superior ao juro real, então a NTNB 2035 também a comparação e o yield do IFIX aqui, como a gente pode ver, acima de 12%, enquanto que a NTNB aqui na casa dos 6%. Bom, e voltando aqui para o CPTS, então no dia 10/6 eles divulgaram a distribuição de R$ 1,12 por cota, pagamento no dia 20/6, e aqui a gente vê uma comparação do CPTS com relação ao CDI. Então aqui nos últimos 12 meses o CPTS teve aqui 12,6%, e enquanto que o CDI 6,6%. Normalmente o CPTS bateu aqui o CDI nos últimos anos, tá? Desde 2014, quando ele foi criado. E a rentabilidade aqui também comparando o CPTS com o CDI, o IFIX e o IPCA, o CPTS está batendo os três indicadores aqui. Então, 172% lá desde agosto de 2014, enquanto que o IFIX rendeu 101,81%, o CDI 87,15% e o IPCA 61,94%. Aqui a gente tem as movimentações na carteira, então algumas compras que o fundo fez, como é um fundo muito grande, são várias compras diferentes, né? Aqui em maio de 2022, então um volume de 795 milhões de reais, uma taxa ponderada de aquisição aqui de 6,64%, os mais altos aqui, né? Na casa aqui dos 9,75, tá? Mas também não é nada muito absurdo, até porque se você for ver o volume aqui dentro das negociações do próprio mês, chegou a 4% só esse aqui, esse CRI um pouco mais, uma taxa ponderada um pouco maior, digamos assim. E aqui a carteira de crédito, as parte das vendas, né, a ponta das vendas aqui, então foi um volume de 667 milhões de reais, também uma taxa ponderada aqui de 6,63%, todos eles abaixo aqui dos 8,5%, né, o mais alto aqui estava em 8,5%, gerando um resultado aqui de 20 milhões, quase 21 milhões de reais. E aqui com relação aos fundos imobiliários, então, as movimentações da carteira de fundos imobiliários, teve algumas compras aqui, do VXX
V11 via oferta 476, MCCI 11 no primário, HBCR 17 via oferta 476 e algumas vendas aqui, SADI 11, TRXF 11, GPPA 11 e GALG 11 também. Foram as 4 vendas aqui que o fundo fez na sua carteira de fundos imobiliários. Bom, e vamos dar uma olhada aqui no resultado financeiro do fundo aqui, tá? Então, o fluxo de caixa, basicamente. Então, em maio de 2022, a gente teve um total de receitas aqui de 40 milhões de reais. Então, aqui R$ 1 milhão de renda fixa, 10 milhões de rendimentos de CRIs, ganho de capital de CRIs aqui em 20 milhões de reais, rendimentos de fundos imobiliários e ganho de capital aqui com fundos imobiliários negativos, tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado só com esse ponto aqui, porque ganho de capital não é uma coisa recorrente, tá? Então, o fundo conseguiu um belo ganho de capital aqui, mas não é algo que vai se repetir toda hora, certo? E as despesas aqui do fundo, 5 milhões de reais, a maior parte delas aqui entre taxa de gestão e as despesas financeiras com alavancagem aqui, que é o pagamento do CRI. O resultado, então, foi de 35 milhões de reais, 1,25 aqui por cota, e a distribuição foi de 33 milhões de reais, R$ 1,12 aqui por cota. Como a gente viu, aqueles 14% aqui de dividend yield a cota de mercado e 13,44% aqui a cota de emissão, um resultado acumulado de R$ 1.975.000, ou 6 centavos por cota. E aqui vamos dar uma olhada na alocação do fundo. Então, por segmento, logístico industrial 20,9%, outros fundos imobiliários 33,6%, shopping 23,7%, varejo 12,3%. E aqui a gente tem umas posições menores, liquidez, educacional, residencial, hospital e comercial. E aqui a gente tem a exposição por devedor, né, o risco principal, então 33,6% em fundos imobiliários. A gente tem alguns outros fundos imobiliários aqui que são devedores via CRIs, tá? Então, o fundo imobiliário General Shopping com 6%, 20 Shopping Centers 5,1%, HBR 5%, Açaí 5% e o fundo imobiliário GTIS Brasil Logistics aqui com 4,4%. A gente tem alguns outros devedores aqui, como a gente pode ver. Então, a Via Varejo, JSL, o BRML, BTG Pactual, tá? Pátio Malzone, Grupo Mateus, BR Malls, BRF, Redditor, são algumas empresas bem grandes aqui. E aqui a gente tem a exposição por indexador, taxa ponderada de aquisição, IPCA mais 6,4%, 63,4% da exposição por indexador, outros fundos aqui 33,6%, a liquidez a 2,5% e CDI mais 1,5%, 0,6% aqui de exposição do fundo. Aqui um resumão da carteira de crédito do fundo. Então, o fundo possui 63,9% dos ativos divididos em 37 créditos e a gente tem aqui os segmentos shopping, logístico industrial, varejo, comercial, hospital, residencial, educacional e loteamento. Dá um total aqui de 2 bilhões de reais. São 63,9% de ativos aqui da carteira do fundo, aquela duration lá de 6,6 anos, tá? A maior concentração aqui está no hospital, pelo menos a mais longa, tá? A duration mais longa, e a mais curta aqui, no loteamento. A taxa ponderada de aquisição 6,4%, a maior loteamento, e a mais baixa aqui, como a gente pode ver, educacional. A taxa MTM aqui, inflação, também 6,92%, mais alta continua sendo loteamento e a mais baixa continua sendo também o educacional. E a gente vê aqui as LTVs também, certo? As taxas nominais e os spreads aqui de cada um desses segmentos da carteira de crédito. Bom, e aqui com relação aos fundos imobiliários, então a exposição por tipo de risco, certo? Então crédito 14,8%, típico 38,03%, incorporação 1,83% e atípico 45,35%. Os segmentos aqui, a maior parte é renda urbana, 35,93%, logística, 23,27%, lajes corporativas, 14,78%, e outros fundos aqui, FOFs, residencial, hotel, agronegócio, shoppings, híbrido, e fundos de CRIs aqui, 9,53%. A gente pode ver um pouquinho mais para cima aqui as maiores posições do fundo, então, TRXF, GTLG, HBRR, HBRH, VXXV e VVPR são as 5 maiores posições aqui do fundo, mas ele tem uma carteira bem diversificada aqui de outros fundos imobiliários, tá? Alguns conhecidos por nós, aí, investidores individuais, outros nem tanto, mas é uma carteira bem diversificada aqui de fundos imobiliários. E aqui as operações compromissadas com CRIs de lastro, então foram
operações aí nas quais o fundo realiza a venda de títulos com compromisso de recomprá-los, acrescido aí uns juros, após determinado período. Então, durante esse período, a instituição financeira contraparte do fundo mantém os ativos em garantia e permanece com eles caso o fundo não possa honrar o compromisso de recompra. Então, por conta disso, normalmente operações compromissadas são realizadas apenas em papéis high grade, de risco baixo e conhecido, tá? Então, cabe ressaltar também que, apesar dos ativos estarem em garantia, o fundo continua sendo titular do papel e faz jus aos eventos corporativos, como juros e amortizações normalmente. Então, é como se o fundo tivesse pegando um dinheiro emprestado, dando esse CRIs como garantia, caso ele não pague esses juros aí e o principal de volta, mas o fundo continua sendo dono desses CRIs. Então, através da utilização dessas operações, o fundo pôde captar recursos para dar continuidade à estratégia da gestão da recomposição do portfólio a taxas mais altas sem aumento do risco da carteira em um momento oportuno. E aqui a gente vai ver uma tabela, a coluna despesa acumulada aqui. No caso das operações em andamento, considera qual é a despesa acumulada que o fundo possuía no fechamento do mês e o saldo, qual o saldo da operação no fechamento do mês. Então, a coluna de haircut representa o quanto de desconto foi concedido no valor da garantia lastro da operação, ou seja, quanto que o valor dado em CRIs foi descontado em relação ao valor captado pela compromissada. Então, de forma simplificada, 50% de haircut significa que para cada R$100 dado em garantia, o fundo recebe R$50 de caixa da instituição financeira contraparte da operação. Então, aqui abaixo a gente tem as operações compromissadas encerradas no mês, assim como as operações que o fundo possui em andamento no fechamento do mês. No fechamento do mês, o fundo possuía R$437 milhões de operações compromissadas reversas e uma despesa acumulada de 14 milhões aqui, ou 44 centavos por cota, certo? E a taxa consolidada das operações atualmente está em CDI mais 0,77% ao ano. E aqui as operações concluídas no mês. Então, foram duas operações, CDI mais essas taxas aqui, o haircut de 50%, a data aqui 15/2 de 22 e 29/11 de 21, os vencimentos aqui 17/5 de 22 e 30/5 de 22, os volumes aqui 70 milhões de reais mais ou menos, a despesa de 2,5 milhões de reais. E aqui uma tabela com as operações em andamento, eu não vou me estender tanto assim com essas operações, porque são várias aqui, tá? Mais a taxa de 0,77, a maior parte dos haircuts aqui está em 50%, os vencimentos aqui variam um pouco, tá? Mas todos estão em 2022, e o volume aqui 423 milhões, 14 milhões aqui de despesa acumulada. Então é isso por hoje, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo, compartilha com aquele seu amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo também, assina o canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou deixar nessa tela final o botão para você fazer isso e também o último vídeo que a gente publicou aqui no canal para você continuar consumindo esse tipo de conteúdo, caso seja do seu interesse. É isso por hoje, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!